A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus? Ontem eu disse que hoje eu traria o tema cadeira de Moisés. Nós vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. A acusação divina contra os escribas e fariseus era gravíssima. Eles se achavam tão santos e justos que se posicionaram como os sucessores de Moisés, subindo por conta própria na cadeira destes. Para que possa entender a citação bíblica acima, é necessário compreender o que era uma sinagoga e a sua importância na cultura judaica. Com a destruição do templo e com o cativeiro babilônico, passou a ser comum aos judeus participarem das reuniões públicas nas quais regularmente liam as escrituras e oravam. As sinagogas, tão mencionadas no Novo Testamento, podiam ser fundadas em cidades ou vilarejos, desde que ali fosse confirmada a presença de pelo menos 10 homens judeus respeitados na sua comunidade, para que pudessem presidir o ensino da lei. No interior das sinagogas, havia um assento reservado para o líder mais importante, indicando que ele era o responsável por conduzir a liturgia do culto. Havia também alguns outros assentos em destaques à frente, próximos ao sacrário, onde ficavam os rolos da Torá. Os ocupantes desses lugares eram reconhecidos como os mais notáveis e sábios da região. Então, grande era a disputa para se ostentar mais obras e mais santidade exterior, a fim de alcançar a honra humana para sentar-se ali. É necessário ressaltarmos que os religiosos buscavam essa posição não porque consideravam Moisés, e sim por causa do privilégio próprio da elevação social e de todas as benesses que podiam angariar com isso. Moisés foi um homem fiel e temente a Deus, escolhido para liderar os hebreus na saída do Egito rumo à terra prometida. Sua lealdade o fez zeloso para transmitir ao povo somente os preceitos que o Altíssimo lhe tinha dado. Durante todo o seu ministério, Moisés nunca se valeu da sua função de juiz e legislador para obter vantagens pessoais ou receber louvor. Todo Israel o respeitava e seguia a sua instrução, pois o reconhecia como autoridade constituída pelo próprio Deus para guiá-lo à verdade. Por outro lado, os religiosos usurparam a autoridade sobre o rebanho de Deus e levantaram-se por si mesmo como guias da nação. Em vez de limitarem-se a ensinar as Escrituras como Moisés havia feito, eles defendiam de modo ferrenho as tradições orais e os costumes humanos que nada tinham a ver com os preceitos divinos. Eles chegavam, inclusive, a invalidar alguns mandamentos sagrados para impor o cumprimento da regra ou para obter benefícios próprios. Ao apoderarem-se da posição
de maior destaque na sinagoga, os mestres da lei almejavam avidamente ter a reputação de homens espirituais, isso é, de homens íntegros de Deus, apenas para alimentar as suas vaidades e desfilar com ar de superioridade diante dos demais. Note a grande diferença entre eles e Moisés. Moisés detinha a autoridade divina não porque simplesmente ensinava o povo a obedecer à lei do Altíssimo, mas, sobretudo, porque era um modelo de obediência e respeito aos mandamentos do Senhor. Já os escribas e os fariseus estavam muito longe disso. Não passavam de homens desonestos e aproveitadores que não tinham nenhum respeito e consideração para com o sagrado. Além disso, desde que estivessem bem e nada lhe faltasse, pouco ou nada lhe interessava os problemas do povo. Desse modo, era impossível que homens dessa natureza, com intenções tão mesquinhas e egoístas, tivessem a aprovação de Deus. Infelizmente, isso não ficou no passado. Quantas semelhanças com essas pessoas vemos na nossa geração? O número dos que vivem fissurados pela cadeira de Moisés cresce a cada dia de forma mais intensa. Se antes essa fissura se limitava aos círculos do judaísmo, hoje ela está inserida em toda a esfera da sociedade, principalmente no meio evangélico. Desse modo, Satanás tem usado os tronos religiosos, que são posições de honra dentre as igrejas, para inflar egos e promover uma aparência de santidade entre o povo. Com isso, muitos são enganados pelo diabo. Naquela época, o Senhor Jesus não só denunciou tal farsa, como também alertou os seus discípulos quanto aos objetivos perniciosos e ocultos dos religiosos e a pesada condenação de quem mantém dentro de si um comportamento farisaico. Hoje, ele faz o mesmo. Não são poucos os pastores, bispos, obreiros, evangelistas, diáconos e presbíteros vibrados em sentarem-se na cadeira de Moisés, a fim de locupletarem-se. Muitos deles ocupam funções na obra de Deus indignamente, uma vez que não possuem testemunho de fé, temor e fidelidade aos princípios eternos, mas desejam receber honras de sentarem-se nos primeiros lugares. Não se importam com o sofrimento alheio, mas usam seu cargo, título, para receber bajulações e beneficiar-se. Essas atitudes, portanto, revelam que eles não nasceram de Deus, pois não desejam servir, mas sim serem servidos. Em contrapartida, os verdadeiros servos do Senhor Jesus estão onde Jesus está, entre os aflitos, desesperados, rejeitados, viciados, doentes, deprimidos, injustiçados e humilhados. Próximo estudo eu vou trazer para você a quem Deus honra. Até lá, Deus te abençoe, a paz do Senhor.